Olha, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta que é, nossa, poderosa, para a gente entender para onde o nosso dinheiro está indo de verdade. O nosso foco é o teste dos 7 dias e como ele pode revelar aqueles gatilhos secretos que ficam por trás das nossas compras. Pensa só, a semana mal começou e quando a gente vai ver, pá, uma compra nova na fatura do cartão. Já aconteceu de olhar para aquilo e pensar, gente, por que eu comprei isso mesmo? Esse sentimento é muito, mas muito mais comum do que a gente imagina. E é o nosso ponto de partida. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, se liga nesse número. Um estudo da Universidade de Michigan descobriu uma coisa impressionante. 77% das nossas compras são feitas no piloto automático. É isso mesmo. Quer dizer que, na maior parte do tempo, a gente está gastando sem nem pensar direito, sabe? É quase um reflexo. E é exatamente aí que mora o perigo, o problema que a gente vai explorar agora. Esse tal de piloto automático é como se fosse uma torneira invisível, sabe? Que fica ali pingando, drenando o nosso dinheiro, alimentando dívidas e prendendo a gente em ciclos de consumo que, se pararmos para pensar, nem fazem tanto sentido. Tá, mas como é que a gente desliga esse piloto automático? Para entender isso, a gente precisa dar uma espiada em como a nossa mente funciona. Tem ciência por trás disso. E conhecer esse mecanismo é o primeiro passo para a gente, de fato, retomar as rédeas da situação. Tem um cara, o Daniel Kahneman, que ganhou até prêmio Nobel por causa disso. Ele descobriu que a nossa mente funciona com 2 sistemas. Pensa assim, o sistema 1 é o nosso lado impulsivo, sabe? Rápido, emocional, é o puro instinto. Já o sistema 2, esse é o nosso lado mais CDF, o racional. Ele é lento, analítico, fica ali avaliando os prós e os contras. Beleza, agora se prepara porque é aqui que o queixo cai. Dá uma olhada nesse gráfico. Qual sistema a gente acha que manda na hora de comprar? Pois é, 95%. 95% assim das nossas decisões de compra vem do sistema 1, o emocional. A nossa razão, o sistema 2, mal dá um oi. Na maioria das vezes a gente não escolhe comprar, a gente reage comprando. Então a pergunta de R$ 1 milhão é: como é que a gente faz para acordar o nosso lado racional? E a resposta, acredite, é mais simples do que parece. É o teste dos 7 dias. E calma, a ideia aqui não é criar um orçamento super chato e restritivo. É muito mais legal que isso. A gente vai virar uma espécie de detetive, um detetive dos nossos próprios hábitos. E como funciona esse trabalho de detetive? É bem simples. Durante uma semana, toda vez que bater aquela vontade de comprar alguma coisa, não importa se a gente comprou ou não, só a vontade, a gente anota 5 coisinhas. A hora exata, onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, como a gente estava se sentindo e, claro, qual era o objeto de desejo e quanto custava. E tem um detalhe que é a chave de tudo. Se a compra realmente aconteceu, se o impulso venceu, a gente vai lá e marca com um asterisco vermelho do lado. Essa pequena marcação vai ser fundamental para a análise depois, para a gente conseguir separar o que foi só vontade do que virou gasto de verdade. Para a gente ver como isso funciona na vida real e o poder que esse exercício tem, vamos dar uma olhada no caso da Amanda. A história dela é impressionante. Mostra como uma coisa tão simples pode trazer umas revelações que a gente nem imagina. A Amanda, com 29 anos, tinha uma dívida de R$ 11 mil e não fazia a menor ideia de como tinha chegado ali. Ela falava uma coisa que, nossa, muita gente sente. O dinheiro simplesmente some, sem ter um grande gasto para justificar. Mesmo meio desconfiada, ela topou fazer o teste. E o resultado? Bom, o resultado está nesse gráfico aqui e foi um soco no estômago para ela. Dos 47 impulsos de compra que ela anotou na semana, olha só essa barra do meio. 68% deles aconteceram num período de tempo super específico, entre 7 da noite e 9h30. Todo santo dia. Era quase um ritual. E o que acontecia nesse horário? Ela estava em casa, sozinha, jogada no sofá, só rolando o feed do celular. E a emoção? A emoção que ela anotou em quase 70% das vezes foi uma única palavra: vazia. O problema da Amanda, no fundo, não era financeiro, era um vazio emocional que ela tentava preencher com compras. O que a Amanda fez, sem nem saber, foi criar o que a gente pode chamar de mapa de calor emocional. Ela basicamente juntou as anotações pela emoção e, pá, encontrou o gatilho mestre dela, o sentimento que era o verdadeiro chefão por trás da vontade de gastar. E aí que tá a virada de chave, sabe? Depois que a gente descobre qual é o nosso gatilho mestre, pode ser tédio, ansiedade, cansaço, o que for, a gente consegue criar uma lista de antídotos. Coisas de graça, simples, que dão aquele mesmo estímulo que a compra daria, mas sem detonar o nosso bolso.
É literalmente ensinar um truque novo para o nosso cérebro. Só que, só saber disso, só ter essa consciência, é só metade do caminho. A outra metade, talvez a mais importante, é pegar essa clareza toda e transformar em uma mudança que dura. E é para isso que serve a nossa estratégia final. Tem uma frase que resume isso de um jeito perfeito. A diferença entre quem está no vermelho e quem está no controle não é sobre ter uma força de vontade de super-herói. É sobre ter consciência. É entender o jogo que a nossa própria mente joga com a gente. E a ferramenta para a gente fixar essa mudança, para ela virar um hábito, se chama Diário de Vitórias. O nome já é bom, né? E é uma coisa super simples, mas com um poder de motivação gigante. A lógica é a seguinte: toda vez que a gente identificar um gatilho e conseguir resistir ao impulso de compra, a gente anota essa vitória. Algo como: hoje eu não pedi aquele delivery, economizei R$ 80. No fim do mês, a gente soma tudo o que economizou e transfere essa grana para uma conta separada. Aí a mágica acontece. Aquele dinheiro que ia sumir, agora está ali, visível, crescendo. É a prova física da nossa conquista. No fim das contas, esse teste, essas estratégias, nada disso é para a gente se sentir culpado. É o contrário. É para a gente ter clareza e poder de escolha. Quando a gente entende o quando, o onde e principalmente o porquê de cada gasto, a gente recupera o controle. A gente para de ser refém do nosso próprio cérebro. Então, a pergunta que fica é: será que não está na hora de começar o seu próprio teste de 7 dias e pegar esse mapa do seu cérebro financeiro nas mãos?